Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Vem comigo, são 4 horas e 5 minutos, entrando no ar a partir de agora o Arena CBN, através dos 99.1 do seu rádio, ou também através, é isso aí, do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. O ano tá acabando, hein? O ano já está acabando. A Série A está acabando, a Série B está acabando e vai chegar um momento que a gente não vai ter mais nada para falar nesse programa. Se já é complicado, a gente fala pouco de esporte, você imagina em dezembro, que não vai ter praticamente nada pra gente falar. Mas enquanto dezembro não chega, mundial, a gente vai tocando uma bola. Eu não quero saber de Mundial. Eu não quero saber de Mundial. Eu quero saber como está Carlão de Freitas nesta quinta-feira. Bebeu ontem, hein? Tá inchado, tá pesado. Deu uma calibrada ontem, hein, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Luque. Boa tarde, ouvinte CBN. Ontem, depois do expediente, eu tomei assim, um chopinho, né? Pra dar uma relaxada, pra comemorar aí, né, o feriado. Pra nós não existiu, mas de qualquer maneira é sempre importante estar com a família, molhando as palavras, batendo papo, fazendo aquela resenha. E hoje, vamos lá, hoje é dia de seleção brasileira e o clássico da prata, né? Da La Plata, Uruguai e Argentina, Argentina e Uruguai, duelo entre Messi e Luisito Soares. É isso, hoje tem Brasil em campo também, eliminatórias da Copa do Mundo, tá tem chovendo, Brasil e Colômbia. Aqui tá chovendo. Ainda não, mas acredito que hoje não vai chover não. Ontem caiu uma água, hein, rapaz, aqui na arena, neste momento, assim, né? Uma momento de grande expectativa, já diria o outro. Tudo bem, Fábio Scheibe? Opa, Fábio Scheibe veio até os estúdios, fez a boa, trouxe um chicletinho pra galera, né? Pra Tayla, pra Thalitinha, pro Guarizo, pro Enzo, pro Carlão. E aí, tudo bem, Scheibe? Que beleza. Tudo bem, Lupi? Boa tarde, ouvinte CBN. Prazer estar aqui. Quando a vejo fora do estúdio, o grande personagem, olha lá ele ali. Marco Guarizo, hein? Tarde muito calorenta, né? Aqui hoje e hoje à noite na expectativa desse duelo do Brasil. Brasil com um ataque muito poderoso aí, molecada que vai ser o futuro da seleção. É isso, hoje também tem sorteio do Paulistão 2024, hein? Vamos conhecer os grupos. Daqui a pouquinho não, esse vai demorar, é só 7 horas da noite e a gente traz a repercussão dos grupos do Campeonato Paulista na programação esportiva da CBN amanhã. Tudo bem, o Júlio Nascimento? Opa! O representante de Heitor Esmeriz, porque ontem... Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Tudo bem. E você, Antônio? Tudo na paz. Cheiro gostoso aqui, né? Olha o perfume, cara. Um bulldog, né? Cheirando cangote. Bulldog. O bulldog do rádio. Fábio Chaga é o bulldog do rádio. É isso. Por que representante de Heitor Esmeriz? Porque o que aconteceu? Ontem Heitor veio participou desse programa. Não Heitor marcou depois, presença. então aquela chuva que começa depois das 5. Exatamente. Com explicações agora. Exatamente. Entendi, perfeito. Eu acho que esse foi o motivo, né? A presença do Heitor aqui, perfeito. E aí choveu. Provavelmente, e ontem nós fizemos aqui, como o assunto era Guarani, nós fizemos aqui algumas apostas, fichas, de quantas fichas os nossos companheiros depositavam no Guarani quando o assunto era acesso. Como se fosse um poker, Isso, né? 10 fichas. Quanto você coloca no acesso do Guarani? Alguém foi all-in? O Carlão colocou 3. Alguém colocou 5. Quem que foi? O William Cabelo colocou 5 fichas. Mas hoje Heitor é diferente. colocou 4. Heitor colocou 4, o Guarizo 2 e o Scheibe 2 também, né? Não, 3. 3. Ninguém foi all-in, então, né? Não.
E hoje qual é o assunto? É ponte. Hoje a gente vai para a parte de baixo da tabela. De 10 fichas, quantas vocês apostam na permanência da ponte na Série B do ano que vem? Então você é o responsável pelo Globoesporte.com. Hoje você tem essa responsabilidade. Tenho. Você tá preparado? Eu tô preparado porque eu fiz muitas simulações hoje. Boa, então é isso. Só que isso a gente vai fazer no segundo bloco, porque a gente vai falar de seleção brasileira. E também tem sarcófago com William Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Onde estiver. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Júlio Nascimento. Arena grande fase hoje, hein? Hoje promete. Promete. Tá muito calor aqui em Indaiatuba. Já tive muitas emoções, porque hoje já apareceu escorpião no meu apartamento, técnico, enfim. E o que está emocionante também é o sarcófago com muitos gols. A ligação que ele Quem faz, viver, verá. Boa tarde. Ele foi do escorpião da casa até o sarcófago. Ele tava tomando... E eu matei a chinelada, o maldito. Chinela! Que isso? O Cabelo tava tomando café, apareceu um técnico, era o Abel Ferreira. Fala aí, tudo bem, Cabelo? Tem um... Nenê Belarmino aparece no... Aderbal Lana. Ô, Cabelo, você mora em que andar? Eu moro no quarto. Meu Deus. E apareceu um escorpião. E apareceu na minha sala, eu quietinho, assim. Só no quarto? Na hora do almoço, eis que surge um atrevido, eu diria, viu? Ele foi de elevador ou foi de escada? Ele veio a pé, ele é ousado. Mas eu diria que ele mexeu com o cara errado. Ele gosta. Mas você sabe que há uma proliferação de escorpiões. Tem que tomar cuidado. Lá em casa. Mas você sabe o que eu fiz no prédio apareceu, não no quarto andar, nele, mas né? ali no primeiro andar apareceu o escorpião também. Um abraço pro Escorpião Rei. Escorpião Rei. É verdade. Tô saudade do Falando em Zé. Escorpião Rei, posso dar uma dica cultural, Antônio? Claro! Hoje eu comecei a ver flashes do A Mão do Eurico, tá no Globoplay, então Show. recomendo muito. E pra Hoje você é do ouvinte SBT, que... né? Pra você ouvinte que Da camisa. não tá por dentro do que tá acontecendo, é um documentário sobre o Eurico Miranda, dirigente histórico do Vasco. E uma das cenas que mais viralizou hoje é o Romário falando de Edmundo. Ah, eu li isso aí. O Romário mal, simplesmente Romário, ataca o Edmundo. Foi mal, Chama Romário. ele de todos os nomes possíveis e coloca nas costas do Edmundo o título perdido para o Corinthians no Mundial de 2000. Mas vale verdadeiro muito a pena. mundial, Conta né? a história do Conta a SBT história na do SBT camisa. da cara. É Ela muito bom. sensacional, cara. Muito Aí bom. tem um depoimento do Pedrinho, que os caras falaram assim, ó, tem uma surpresinha e tal, ele queria alfinetar a Globo, né? Aí tava lá todas as camisas do Vasco, elas estavam esticadas, aí o Pedrinho falou, nossa, eu não acredito. Então quer dizer que acertou com o Silvio Santos e nós vamos receber os salários, né? Aí eles foram perguntar pro Eurico e falou, não tem nada a ver, ninguém vai receber salário, não. O Eurico tava numa guerra com a Globo. Por conta daquela final do João Avelange, né? Isso, exatamente. E aí ele simplesmente coloca o logo do SBT Sim. sem falar com o Silvio Santos, sem a permissão. E sem a permissão do Conselho do Vasco. Exatamente, ele foi, eu que mando, quero colocar aí. Essa parte eu não sabia. Pensei É que muito tinha legal, um acordo. é muito legal. Não, É muito foi- legal Foi da assistir. cabeça dele. Os bastidores. Foi da cabeça dele pra alfinetar a Globo. Como é que chama a série, Júlio? A Mão do Eurico. Já está disponível no Globoplay. Estreou no Globoplay e vale muito a pena. Uma baita série aí sobre o Eurico Miranda. Não tô falando aqui que o Eurico Miranda era um baita A gente tá falando do presidente, personagem, né? mas era um personagem muito interessante. Vale a pena acompanhar os Cara, bastidores. aqui em Campinas seria legal uma série, né? Um cara que ele é um personagem... Ele não tem tanta projeção do Eurico, mas foi um cara também especial no mundo do futebol. O Betuzini no Guarani. Ele era chamado de Eurico do Brinco, É, né? esse Era valeria temido, hein? também. Era É um, temido é um pelo personagem clube, sensacional, uma figura exponencial do futebol de Campinas e, cara, tem muita história sobre futebol. O Betuzini, Luiz Roberto Zini. O problema é que o Vasco paga até hoje pelos erros do Eurico, né? Inclusive, apenas ordens e mandos e desmandos de Eurico Miranda, o Vasco tá pagando até hoje. Ah, mas Essa acho briga que não é só a política que há culpa no- dele, né? Tem muita gente que passou por lá também. É, mas e- é uma briga política eterna no Vasco da 23. Gama. Não, tô brincando. Ó, é Não, porque... tô brincando, não precisa falar. Tem que fechar. Tem os dois já... O Dinamite também não fez uma boa gestão no Vasco. Não, ele herdou muita coisa do Eurico, Ele herdou, né? mas também ele não caiu com conseguiu. ele, Ele caiu. não conseguiu.
Você quer outra mais recente? Essa SAF aí que chegou também, por enquanto tá dando. Eu coloco muitas fichas no Pedrinho, cara. Porque ele é um cara que vive Vasco. Ele conhece o Vasco. Tem credibilidade, né? E tem conhecimento. Ele, como comentarista esportivo, era um dos melhores. Saiu para ser presidente do Vasco e agora a gente deseja sorte ao Pedrinho, novo presidente do Vasco. Aliás, hoje tem sarcófago. William Cabelo, onde estiver, mergulhou no acervo EP e resgatou um jogo que hoje envolve o Guarani, certo, William? Correto. E esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Ao vivo, hein? Tema da novela. Qual novela? E o quê? Aquela da Camila, que ela perde o cabelo. Laços de Família. Laços de Família, matou. Porque eu confundo Laços de Família com Mulheres Apaixonadas, as duas do Maneco, né? Que ela, a Mulheres Apaixonadas está sendo reprisada agora na Globo, né? Mas Laços de Família foi tema. Daqui a pouco a gente vem com o ano do jogo e também se alguém vai acertar o sarcófago de hoje. E a opinião da enquete, a nossa enquete interativa com o ouvinte é o seguinte: hoje tem Brasil em campo. O Brasil enfrenta a Colômbia, 9 horas da noite, Barranquilha. E nós queremos saber, ouvinte CBN, quem vence? Brasil, Colômbia ou empate? 19 99186 9070. 19 o DDD para você que não está aqui na região de Campinas. 99186 9070. Pode mandar mensagem de áudio com o seu palpite, porque aqui sua mensagem de áudio vai pro ar. Você participa do Arena dando a sua opinião. Quem vence hoje? Brasil? Empate? Colômbia? Eliminatórias da Copa do Mundo? Eu conto com sua participação. Pode mandar mensagem que eu vou ler todas. E se mandar áudio, todos vão pro ar, beleza? Carlão. Oi. Ontem você abriu. Fábio Chaib, beija contigo, vai. Fabião. 4 horas e 16 minutos, com Antônio Lupe na apresentação, com Bolacha no comando técnico, ao lado de Daniel França, está no ar o Arena CBN. Arena CBN. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovillaprimavera.com.br. Era uma vez um moleque da quebrada que achava que sonhar não ia dar em nada, até que entrou em cena o Provão com o mais alto nível da educação. E o moleque agora leva a quebrada pra facul mais conceituada. Provão Paulista, mais de 15 mil vagas para alunos da rede pública nas melhores universidades públicas paulistas. Acesse educação.sp.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovillaprimavera.com.br. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN.
Estradas. Daqui a pouco. Mário Quintino, hein? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Ah, então beleza. Vamos fazer o seguinte. Falando em estradas, o Brasil está trilhando o seu caminho rumo à Copa do Mundo 2026. Mas precisa passar pelas eliminatórias. Foi bem cabelo agora. Quem será o motorista? O motorista é o Fernando Diniz. É ele que está guiando o ônibus da seleção brasileira. Ele troca de vez em quando os passageiros. Alguns passageiros machucam de vez em quando e ele precisa trocar. Então ele não tem o seu principal passageiro, que é o Neymar, que passou por uma cirurgia no joelho. Mas ele convocou um jovem passageiro, Endrick, que vai ficar no banco de reservas. A pergunta hoje para você, ouvinte CBN, é o seguinte: quem vence, Brasil, Colômbia ou empate 19 9 9186 9070? 19 9 9186 9070. Fábio Scheibe, quem vence hoje e por quê? Jogar na Colômbia pro Brasil sempre foi complicado, né? A gente trouxe o número pela manhã aí, são 9 jogos, né? O Brasil tem apenas 2 vitórias, né? Certo. A última foi em 2003, nas últimas eliminatórias o Brasil não conquistou 2 empates, não conquistou a vitória lá. Isso. Mas eu tô acreditando nessa seleção brasileira, com os garotos na frente aí. Hoje não vai ter Neymar, vai ter o trio entre... quarteto, na verdade. Rafinha, Martinelli, Vini Júnior e Rodrigo, com a opção do Endrick também. Também podia colocar até o Rafael Veiga no meio também, ou mesmo o Gerson. Mas o Diniz acabou optando pelo quarteto aí de muita velocidade. E eu creio numa vitória da seleção brasileira. A seleção brasileira sem o seu principal astro, né, sem o Neymar. Vamos ver como vai atuar. Mas eu creio sim no Brasil hoje uma vitória fora de casa para dar moral para pegar a Argentina na próxima terça-feira aqui no Maracanã. Cabelô, quem vence e por quê? Lupi, eu acho que o Brasil ganha hoje, o astral tá bom, o Fernando Diniz vem de um título importante aí da Libertadores, essa moçada, essa rapaziada aí toda entusiasmada, e eu tô torcendo pro Endrick entrar e fazer gol. Então acho que dá Brasil na cabeça. Carlão? Cara, precisa se impor, né? Não adianta jogar aquela bolinha contra o Uruguai, contra a Venezuela, que não ganha, não. A Colômbia tem jogadores experientes, jogadores acostumados a jogos importantes, já não se intimidam mais com a presença do Brasil. Agora, eu espero sim que o Diniz possa fazer essa equipe jogar mais do que tem jogado. O Endrick, de repente, aparecer. Eu acho que o Endrick na seleção brasileira, ele reacende, mesmo que de uma maneira comedida, mas ele reacende o gosto do brasileiro em acompanhar a seleção, porque o Endrick, mesmo sendo do Palmeiras, ele tem o corintiano gosta, o São Paulino gosta, o santista gosta, ele tem carisma, joga muita bola. Então eu acho que de repente o Endrick possa ser esse elo de ligação entre torcida e seleção brasileira. E claro, eu acho que se o Brasil conseguir essa imposição e fazer prevalecer a qualidade de um Vini, a qualidade do Rodrigo, o próprio Rafinha, que precisa mostrar mais, né? O Rafinha precisa mostrar mais com a camisa da seleção brasileira, a gente pode acreditar aí num bom resultado lá em Barranquilla. O Júlio Nascimento. Sou eu. E aí? A Colômbia conta com a volta do Luiz Dias, né, atacante do Liverpool. Teve uma história aí pesada, né, envolvendo o pai dele, né? Foi sequestrado, o né? Luiz Manuel, que é o pai do Luiz Dias. O Luiz reencontrou o pai dele durante essa semana, então disse que tá mais tranquilo agora com a cabeça só no jogo. Colômbia, fora de casa, sempre vai ser um duelo muito difícil para a seleção, seja pela altitude, ou seja até pelo estilo de jogo, né, da Colômbia, que é um jogo muito mais reativo. Mas eu tô com cabelo nessa. Acho que hoje é aquele típico jogo que vai ser difícil e todo mundo fica torcendo pela narrativa do jogo. Endrick, o quarto jogador mais jovem a jogar pela seleção. De repente pode entrar, fazer o gol da vitória. Eu amo essas narrativas. Eu tô indo nessa. Essa é minha torcida. Então, tô confiante que hoje mesmo, com placar magro, dá pra vencer, viu, Antônio? Eu acho que o Endrick vai assumir a titularidade do Brasil em breve. E muitos torcedores... Em breve, eu acredito que até o final das eliminatórias ele assume a camisa 9 do Brasil titular. Até o final das eliminatórias. Vai ser o 9 do Brasil na Copa. Pode ser o 9 do Brasil na Copa. Tem tudo pra ser o 9 do Brasil na Copa. Mas eu entendo o Fernando Diniz. Todo mundo... Aconteceu com o Abel. Coloca o Endrick. Eu acho que ele até errou não colocando o Endrick naquele jogo contra o Boca. Pô, quando ele colocou, explodiu, né? Explodiu, exatamente. O começo dele é espetacular. Mas teve um lance
teve um lance que foi passado. nítido que tava rolando na internet. Os treinos do Brasil são todos Ah, abertos, tá? Todos abertos. A imprensa acompanha o treino do Brasil. E teve uma disputa de bola entre ele e o Magalhães. Sim. O Magalhães tira a bola do Endrick como se tirasse um doce da boca de uma Mas criança. isso é normal. Mas é normal, e é normal de treino também. Foi uma chegada dura, mas foi uma chegada de treino. Corpo, né? Então, assim, eu acho que pra ele ainda é tudo novo. O ambiente de seleção é um ambiente novo. O trabalho tático com o Diniz é um trabalho novo. A questão dos companheiros, pra ele ali tudo é novidade. Então eu entendo ele ficar no banco de reservas hoje contra a Colômbia, entendo ele ficar no banco contra a Argentina no próximo jogo no Maracanã, mas até o final das eliminatórias, eu tô falando até o final das eliminatórias, o Endrick assume a camisa 9 do Mas Brasil. ele tem personalidade. O que ele Sim. fala contra o Botafogo? Ele joga a bola, dá a Joga bola em bola mim. em mim. Dá em mim. Só que, por exemplo, personalidade isso aí, cara. essa maturidade ele adquiriu depois do quê? Um ano de profissional de Palmeiras, né? E na seleção nessa eu tô com o Lupe também. Ainda é um momento de maturação do Endrick. Agora, ele tem muita bola, né? E vive um momento espetacular. Então, de repente, ele entra hoje contra a Colômbia e arrebenta com o jogo. Como pode acontecer de ele entrar e não pegar na bola ou nem entrar? Mas isso não significa que pro Endrick vai atrapalhar o crescimento dele, a evolução dele com a camisa da seleção brasileira. Mas eu percebo hoje, especialmente pelo Endrick, porque o torcedor brasileiro, o torcedor da seleção, ele é carente com relação a ídolos, né? Porque, poxa, a gente pega o Vini, ele nem jogou aqui no Brasil, jogou poucas vezes com a camisa do Flamengo. O Rafinha nem jogou. O Rodrigo jogou muito pouco também. Então, a gente não tem uma identificação com o jogador da seleção. Então, o Endrick hoje é uma esperança, apesar que já ele vai embora também, pode 6 perder meses, essa identificação. Mas o torcedor brasileiro, ele sente falta desse cara. Por exemplo, um Viola em 94, que mesmo sendo do Corinthians, ele tinha aí muito prestígio perante os rivais. O Pedro na Copa, na Copa agora de 2022. Todo mundo gostaria de ver o Pedro lá. Então o Endrick, eu acho que pode ser, pelo menos neste pouco espaço, ou pouco tempo que ele tem ainda no futebol brasileiro, ele pode ser esse elo de ligação com a torcida, reacender um pouquinho aí, mesmo que timidamente, esse amor da torcida brasileira com a seleção. Concorda, Lupe, Cabelo? concordo. Só pegando um gancho do que o Júlio falou, bem lembrado pelo Júlio, inclusive, é que o Endrick é o quarto jogador mais jovem a atuar na seleção, ficando apenas atrás de Pelé, Coutinho e Edu, por coincidência, ambos do Santos, né? Só um detalhe histórico aí para ilustrar nossa... Esse Coutinho, será que é o Coutinho Pelé Coutinho ou Coutinho agora? É, o Pelé Coutinho. Pô. Não, Coutinho tinha 15 anos, O Edu acho que foi com 15 e Edu, 16, Jonas Américo. Não, vocês não Poxa, eu não vi jogar, mas nos vídeos que eu vi e tal, olha... o Felipe Coutinho. Tá. Não, é o Coutinho de Piracicaba. O Coutinho vai ser... Coutinho de Piracicaba. Tá complicado. A gente precisa chegar numa opinião Faz só. o reverso. Quem é o Coutinho? Não, o Coutinho de Pelé e Coutinho. Ah, tá. Então é isso aí, igual Entendi. a gente, o Cabelo. É que nem aqui no Arena. Lá no Santos tinha Pelé e Coutinho. No Arena é eu e Lupe. A tabelinha que é gol. Você é o Mengal, viu? Vamos com a opinião dos ouvintes? Bolacha o pupilo de Larissa Cavalcante e coloca a participação dos ouvintes no ar. Ah, desculpa. Meu nome é Edivaldo Muniz, Jaguariúna. Estou no transporte. Brasil ganhando 2-1. Deus abençoe e parabéns pelo programa. Valeu, mais um. Boa tarde, pessoal do Arena. Meu nome é Sidney, sou aqui de Sumaré e acompanho vocês todas as tardes no meu carro no trânsito de Campinas. Com relação à enquete de hoje, olha, o Brasil ele tá ruim das pernas, mas eu não consigo torcer para uma outra seleção contra o Brasil. Então, é Brasil, 1-0. Boa, Brasil. Boa tarde, rapaziada da CBN. E aí? Da Arena CBN. Viu, aqui é o Roberto de Salta. Vamos Salta, esquecer Roberto. o Neymar, menino. O Brasil ganha 2-0 sem Neymar. Neymar só atrapalha a seleção brasileira. Ô, louco. Não fala assim do menino Ney. Menino Ney agora é pai da Mavi, né? Que coisinha linda. Hoje ela estava com o uniforme do Brasil. Ah, lá, com a roupinha Essa do foto Brasil. mesmo, o Olha, cara tá falando. que gracinha. Mais um. Cara da mãe. Hoje vai ser 2-0 Brasil, 2 gols do Endrick. Tô te falando, o pessoal clama por Endrick. Mais um. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Hoje da Brasil, acho que vai ser meio sofrido.
E te perguntar uma coisa, eu já vi ponte de feriado, agora o que o Eliel tá fazendo é uma Rio-Niterói, né? E esse escorpião aí do apartamento do Caveira deve ter caído do bolso dele, viu? Um abraço. Valeu, um abraço. Tem mais um, Bolacha? Boa tarde, pessoal do Arena. Brasil vence de 1-0. Gol do Hendrick no finalzinho. Mais um Hendrick, hein? É isso aí, Donizete, Parque Prado. Valeu, Donizete. Tem mais um? Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde, Lupe, equipe. É João Carlos, palmeirense de Campinas. Fala, João. Não estou muito confiante no Brasil hoje, não, viu? Acho que vai dar um empatezinho aí, viu? Entendi. E eu gostaria de deixar uma pergunta pro Scheibe também. Ah lá, Scheibe. Foi ventilado a respeito da futura negociação, talvez, aí do Bruno Henrique do Flamengo pro Palmeiras. Gostaria de saber com o Scheibe se tem alguma coisa. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. O Bruno Henrique renovou com o Flamengo, né? O Palmeiras realmente foi atrás do Bruno Henrique, sondou o atacante, fez até um princípio de negociação, né? Mas o Bruno Henrique acabou decidindo por renovar com o Flamengo, vai ganhar na casa de cerca de 2 milhões de reais para continuar no rubro-negro carioca. Bruno Henrique, então, não vem pro Palmeiras, pelo menos desse ano, viu? Quem que falou mesmo? O palmeirense. Ouvinte. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens de áudio. A gente vai fazer também a projeção da parte de baixo da Série B. O Diegão vai vir? Vai colar. Vai colar? Tô precisando conversar com ele sobre Botafogo. Nossa. Daqui a pouco a gente volta. Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo vai propor uma emenda ao relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para reforçar obras do novo Programa de Aceleração Individual. Segundo ele, a proposta abre caminho para as emendas individuais de parlamentares sejam direcionadas ao PAC. Padilha disse que a equipe econômica do governo voltará a se reunir com o relator da LDO no final de semana para que sejam alinhadas possíveis novas emendas ao texto. Todos os mortos pela polícia no Recife em 2022 eram pessoas negras, assim como observado em 2021. Em Pernambuco, a proporção de negros entre as vítimas de operações policiais foi de quase 90%. É o que revela um estudo elaborado pela Rede de Observatórios de Segurança. O levantamento Pele Alva aponta que 11 negros foram mortos pela polícia da capital pernambucana em 2022. O governo do Rio de Janeiro homologou a proposta vencedora de Flamengo e Fluminense para seguir com a administração provisória do Maracanã. Os clubes vão pagar um valor de R$ 234 mil por mês. O contrato prevê a gestão do estádio e também do ginásio Maracanãzinho. O acordo é válido a partir de janeiro do ano que vem e tem previsão para todo o ano de 2024 ou até que saia o vencedor da licitação permanente. Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde 2019 por meio de termos de permissão de uso. O Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos concluiu que o deputado George Santos, de origem brasileira, não é confiável e usou a candidatura para lucrar. Um relatório foi entregue à Justiça Americana. O comitê ainda acusa evidências contundentes de violação da lei federal por Santos, como fraude, roubo de cartão de crédito e mentira à Comissão Federal de Eleição. Jorge Santos negou as acusações, mas, após a divulgação do relatório, anunciou que não vai tentar a reeleição. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Vamos com o Mário Quintino para saber a situação das estradas aqui em nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte diminui a velocidade chegada para a rodovia Anhanguera, região lá do Nova Aparecida. Atenção, então, à altura do quilômetro 144, no sentido contrário, para quem vai em direção de Valinhos, aí por enquanto segue sem maiores problemas. Falando também da Zeferino Vaz, bom caminho ainda nos dois sentidos, movimentação já um pouco maior para quem vem a Campinas, vai acessar o Trevo de Barão, mas por enquanto ainda não tem ponto de parada. Eu reforço também o alerta que nós trouxemos mais cedo. Aconteceu um tombamento de um caminhão lá em Jundiaí, na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, ligação entre Itu e Jundiaí. Esse acidente à altura do quilômetro 67, à altura do Eloy Chaves, na cidade de Jundiaí. Atenção, ainda tem interdição parcial, você que vai acessar o sistema Anhanguera Bandeirantes, e tem reflexo também para quem vem de Itupeva e vai acessar a cidade de Jundiaí. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação do trânsito aqui em Campinas e também nas estradas da região. 4h35. Sabia que sua van ou VUC pode fazer frete de pacotes de usuários no Mercado Livre e ter uma renda extra? Baixe agora o app Envios Extra na Play Store. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O Cruzeiro, atual campeão da Superliga Masculina, estreou com vitória na edição 23-24 da competição nacional. Venceu o SESI por 3-0 e hoje tem jogo também. O América enfrenta o Blumenau. A partida acontece às 7h30 da noite. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4h37. Estamos recebendo hoje aqui no Arena uma visita especial. Tá triste, tá chateado. Ele está como se fosse uma estrela solitária. Diego Alves, repórter do Globo Esporte, hoje está aqui nos nossos estúdios. Chora nesse momento, uma lágrima escorre pelo olho, porque o Diego Alves, ele é torcedor do Botafogo. Torcedor do Botafogo. Por favor, aumente a trilha. Ele tá triste. Nossa. Ele colocou a mão no caneco, mas a mão acabou escorregando e tá muito longe da taça. Diego Alves, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Grande Antônio Lupe, boa tarde para você, para os amigos aqui da mesa, para quem tá com a gente aqui na CBN. Cara, que reviravolta traumática para o torcedor do Botafogo, né? Eu costumo dizer que as derrotas do Botafogo não são somente derrotas, são eventos que te destroçam de uma maneira, porque você poderia perder um jogo de 3-0, ser goleado, ou perder aquele jogo de 1-0, um jogo um tanto modorrento, mas não, né? São derrotas que traumatizam, né? Você abre 3-0 no primeiro tempo, sofre uma virada épica, ou então faz 3-1 no início de uma segunda etapa e toma 3 gols de um atacante que não jogaria contra o seu time se o jogo fosse do seu estádio. Não basta perder, né? Não basta perder, né? Ao longo da história a gente pode listar
alguns jogos, né? A semifinal da Copa do Brasil de 2007 contra o Figueirense, o jogo com gols anulados, com o frango do goleiro Júlio César no último chute do Cleiton Xavier, finais contra o Flamengo 3 anos seguidos, Diegão, sofrendo você tá gols no quanto tempo fim. em Campinas? 2 anos em Campinas. Eu costumo falar que Ponte Preta e Botafogo, guardadas as devidas proporções e a relevância do Botafogo no futebol brasileiro, mas se equivalem assim em algum momento? Quando você vai ao Moisés sim. Zucarelli, você sente ali um quê de Botafogo? Sinto. O estilo do torcedor, da torcedora da Ponte Preta é parecido, assim. Há sempre um clima de pessimismo. Parece assim. que não vai dar certo. Parece que sempre algo vai dar errado. Tudo tá caminhando certo, mas parece que de uma hora para outra a coisa complica. Tem essa semelhança, cara. Qual o resultado doeu mais no peito do botafoguense Diego Alves? A derrota do Grêmio pro Botafogo por 4-3 ou a do Palmeiras? E tem o Vasco no meio do caminho ainda. Teve o Vasco no meio do caminho. Mas o Vasco eu coloco ali um clássico. Não, mas foi o dia que eu encontrei o Diego mais triste aqui. Não, e o do Cuiabá também. Aliás, se a gente for pegar todas as derrotas, a gente vai ficar aqui até as 8 horas da noite, né, Diegão? Mas assim... Sim. Aquele jogo com o Palmeiras. Aquele doeu, machucou. Foi porque o Botafogo fez um primeiro tempo assim, perfeito, primoroso, né? Se terminasse 5, né, Fábio? Se terminasse 5 aquele primeiro tempo, não seria exagero, né? Além dos 3 gols, o Vitor Sá perdeu um gol, né, com a meta vazia, Júnior Santos perdeu. O Berimbau. Teve uma bola do Tietê. Né? Não, o pênalti foi dado. O pênalti foi dado no segundo Perdeu o tempo. pênalti, né? Poderia ter feito 4-1 faria 4-1. e acabava o jogo ali. Então, por todo esse enredo, né? Teve ainda esse pênalti perdido. Então, essa derrota, eu acho que é a derrota que, caso se concretize a perda, não dá pra dizer perda, porque o título nunca teve de fato assim. Não teve. Teve bem. Isso é uma característica do Botafogo, né? Do botafoguense. O título tava na sala. Aí está ainda. Tava lá em General Severiano já. Mas se você me perguntar assim daqui a um tempo, qual foi a derrota determinante, né, que fez o Botafogo, né, não chegar à conquista do título 2023? Vou contar, né, daqui a uns anos, aquele jogo contra o Palmeiras no dia 1º de novembro de 2023. Diegão, foi um jogo determinante. Mas, hoje eu falei sobre o Guarani, que o Guarani ele não estava preparado para subir. Pode até subir, o campeonato não terminou. Sim. Mas a tendência é de que não suba. De repente aconteceu a evolução, a boa campanha, e o Guarani se viu no G4 sendo vice-líder. Para o Botafogo ele realmente estava preparado? Pode acontecer. Mas eu falo até não estava, né? Porque tá estranho. A tendência de que não aconteça, mas ele estava preparado para uma primeira colocação, para uma liderança, para um título brasileiro? Eu acho que não há dúvida de que em início de campeonato... que aconteceu, né? Se você perguntasse até para quem estava lá dentro, tanto que o planejamento da SAF era 2023 lutar por uma vaga na Libertadores, né? Você não montou um elenco de fato para ser campeão, mas eu acho que o grande fator que fez o Botafogo emplacar uma campanha como emplacou no primeiro turno, o Botafogo perdeu esse fator, que é o fator Luiz Castro. Né? O Luiz Castro fez o Botafogo um time confiante, um time que ia jogar dentro de casa, não tinha medo de pressionar o adversário, e uma mentalidade diferente, né, dos demais treinadores que a gente teve depois. Então, acho que a perda do Luiz Castro foi determinante também. E, respondendo ao Carlão, o Botafogo não montou um time para ser campeão, né? Estava se construindo ao longo do campeonato. O Thiago Nunes, você acha que pode dar aí uma engrossada no caldo ou não? O Thiago Nunes é o tal fato novo. Fato novo, né? Cara, essas coisas essas nomenclaturas. É sensacional. Pra dar aquela agitada no vestiário, né? Cara, ele vai ter uma semana. Fato novo. Ele vai ter uma semana de trabalho até o jogo com o Fortaleza, que é o jogo que vai ser pago na data FIFA. Sim. Que é um jogo que pode recolocar o Botafogo na liderança, né? Mas assim, ele não vai ter muito tempo de colocar um trabalho em andamento assim em uma semana, é muito difícil. O que ele pode tentar fazer, como a gente conversava aqui durante o intervalo, é tentar dar um pouco mais de confiança a um time que está realmente
perdido, assim, emocionalmente, Mentalmente, né? arrebentado. Arrebentado, assim. Acho que essa pausa na data FIFA de 10 dias está sendo boa. O pessoal aqui, o Diego Alves é torcedor do Botafogo mesmo. Sim, e a sim. gente até conversando, o pessoal tira um sarrinho, porque qual foi aquele time do Botafogo que você que não sai da tua cabeça? Essa pergunta é legal. O time do time do Botafogo, desde quando você acompanha? Escalação? Isso. Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves, André Silva, Leandro Ávila, Jamir, Beto, Sérgio Manuel, Donizete, Túlio, Paulo Autuaro como técnico, time campeão de 95. Se isso não é ser né? Botafogo, eu não sei o que é. E qual a escalação daquele time do Botafogo que foi campeão, se não me engano, da Copa do Brasil? Não existiu, né? Porque ele não foi campeão da Copa não do foi. Brasil. Qual que foi Não, aquele você tá time? falando do Louco Abreu. Não, da Mercosul, da Comembol. Mas podemos tentar aqui. O William Bacana, eu era o goleiro. Nossa, esse time era ruim, hein? Berivaldo, André, Mulher bacana. Marcelo e o lateral esquerdo era o Clay, se eu não me engano, né? Clay Aí morreu. Morreu. Um acidente de carro, se eu não me engano. Foi assassinado. Verdade. Aí tinha o Nelson no meio-campo, o Nelson depois foi campeão brasileiro no Vasco, né? Tinha o Alessio, que era o camisa 10. A dupla de ataque era Eliel e Simval. Me faltam os outros. O Simval E era sabe quem era o caixa. técnico? Quem que era o treineiro? Carlos Alberto Capita. Torres, Ui, o capita do trio. Olha, não, Parreira não. Carlos Alberto Torres. Time campeão da Comembol. Você sabe, em cima Diego, do vou Penharol. cometer aqui uma vai falar que torce pro Botafogo também, olha lá. Não era o Vasco antes? Não, era assim. Cada dia, Rio, né? Era o seguinte. Não era Figueirense semana passada? Deixa eu explicar pra você. Tá explicada a fase do Botafogo. Em algum momento, o coração multicolorido. Pode rebaixar o Vasco, cara. O time que eu torcia, ele disputava divisões inferiores. Então eu ficava meio com vergonha na escola, porque o meu rival, ele tava acima, ele era melhor, sabe? E eu ficava com vergonha de falar. Então eu escolhi. Olha o cabelo. E você sabia, Diegão, que em 89... A hora que o Mazolinha cruza, o Maurício empurra o Leonardo e a caixa, fim de 21 anos, eu vibrei. Esse muito. título realmente foi muito marcante. Muito né? marcante. A quebra de jejum aí de 21 anos, né? Gol do Maurício. Né? Empurrou, mas tudo bem, tá valendo. Empurrou um pouquinho. Empurrou um pouquinho, né? Mas tá valendo. Fez um carinho nas costas. Fez um carinho nas costas. Eu sei que você tá cheio de coisa pra fazer lá do GE, mas rapidinho, eu quero só mais uma. É um prazer enorme. Então, assim, resumindo, a fase do Botafogo, ela fica ruim mesmo. Como é que chama o rapaz que foi embora lá agora? Depois que ele saiu ali, o Lúcio Flávio? Não, o Garrincha. Depois que o Garrincha saiu, o Botafogo não é mais o mesmo, né? Milton Santos. É o seguinte, Diegão, agora a gente vai mudar assunto pra Série B. Ontem nós fizemos aqui um raio-x, uma questão não, apostas é um termo difícil, porque tá todo mundo sendo julgado aí, dá um rolo danado. Como se fosse fichas de poker. Fichas de poker. Ontem nós fizemos na parte de cima da tabela. E hoje nós vamos fazer na parte de baixo. Diego Alves, você tem 10 fichas na mão. Quantas você aposta para a permanência da Ponte Preta na Série B do ano que vem? Lembrando, né? Quanto mais seguro eu me sinto, mais fichas eu aposto. Mais ficha você aposta. Quanto mais inseguro, você aposta menos fichas. 8 fichas. 8. Por quê? A vitória sobre o Tombense, acho que vai fazer a diferença nessa briga, porque, de fato, se a Ponte Preta tivesse perdido aquele confronto direto para o Tombense, jogando em Tombos, que é difícil jogar lá, né, no Almeidão, estádio onde o Tombense é muito forte, né? A Ponte teria permanecido na zona de rebaixamento, tem um confronto fora de casa com o Juventude, que está brigando por acesso. Então acho que essa vitória sobre o Tombense faz com que a Ponte tenha grandes chances de se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. 8 fichas. 8 fichas. É um bom palpite. Você quer ficar aqui até o final? Preciso te liberar. Nada, vamos ficar aí. Certeza? O papo tá bom. Eu vou passar o microfone pro Fábio. Passa o microfone pro Charlie? Passa. Porque eu vou lá, William Cabelo, onde estiver. O William Cabelo, você tem 10 fichas na mão. Quantas você aposta na permanência da macaca? 7 fichas. 7 fichas, hein? 7 Número fichas. Alto Alto. A confiança mudou, pelo jeito, né? Mudou. Vamos ver quando chegar do outro lado da Não, mesa. mas eu tenho defendido aqui que enquanto houver matemática, mesmo sendo julgado como insensato, haverá esperança. Fábio Scheib, você tem 10 fichas na mão. Quantas você aposta na permanência da macaca na Série B do ano que vem? Um pouco mais cauteloso que os amigos, certo. Mas eu vou apostar 6 fichas, acreditando que a Ponte Preta vai ficar na Série B, mas vou ter um pouco de cautela acima nesse da média jogo. ainda, né? Mesmo 6 assim. fichas, sabendo que o próximo jogo é dificílimo, mas mesmo uma derrota não tira a macaca do jogo, né?
Júlio Nascimento, Sou eu. você tem 10 fichas na mão. Quantas você aposta para a permanência da Ponte Preta na Série B de 2024? Eu não gosto da tabela do Sampaio e nem do Tombense. Ok. Então eu vou de 7 fichas. 7 fichas. 7 fichas, eu tô anotando aqui para guardar. Júlio Nascimento. Esporte na última rodada. E Né? daqui a pouco nós Isso. temos aí, tem mais um, se prepara, hein, Diego, daqui a pouco tem mais uma enquete, hein? Carlão de Freitas, você tem 10 fichas na mão, quantas você aposta para a permanência da Ponte Preta na Série B de 2024? Olha, antes do jogo contra o Tombense, eu já estava dizendo Mistério. que a ponte, com aquele futebol, ela já estava rebaixada. E tá registrado, né? Inclusive, eu Tá fiquei registrado. sabendo, fontes internas disseram que esse vídeo foi passado no vestiário. É motivacional. Foi Como vídeo motivacional. Que bom que eu estou contribuindo para a permanência. Mas eu tô com o Fábio. Eu acho que a confiança aumentou, sem dúvida alguma. A vitória em Tombos foi fundamental, importantíssima, mas tem esse juventude aí no meio do caminho que pode atrapalhar. Eu vou com 6 fichas também. 6 fichas. Então, vamos ao resultado final. Carlão de Freitas. Diego Alves apostou 8 fichas na permanência da Ponte. Exatamente. Quase um all-in. Quase um all-in. É. O William Cabelo, 7 fichas na permanência da Ponte. Fábio Scheibe, 6 fichas. Júlio Nascimento, 7 fichas. E Carlão de Freitas, 6 fichas. Bom, mais da metade todos, então, acreditam que a Ponte vai permanecer na Série B do ano que vem. Mas aí, nós temos 2 vagas em aberto. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 times para 2 vagas, porque o ABC e o Londrina, eles já foram. Diego Alves, qual desses 5 times vão ser rebaixados? Desses 5, 2 vão entrar na zona de rebaixamento. Além de ABC e Londrina, quem vai disputar a Série C do ano que vem? Olha, eu O Tombense você vai falar com o coração, né? Porque mineiro, né? O Tombense vai escapar. Já cobriu o Tombense, né, Diegão? Muitos anos, 4 anos de cobertura. Tom Título Benz. da Série D do Brasileiro. Com 2014, Elvis, inclusive, com Elvis. Entrevistei muito Elvis lá nessa época. Fez o último gol da disputa de pênaltis contra o Brasil de Pelotas, que deu o título. Decisivo. O Elvis era o camisa 10. Ele sempre lá. foi cheinho, não foi? Ele não era como agora, mas ele sempre foi fortinho, né? Mais truncudo, Truncudinho. né? Isso. O mineiro fala truncudo, né? Truncudinho, Naquela época, 2014, o Elvis estava começando a carreira praticamente, né? 22 para 23 anos. Realmente chamou muita atenção. Acabou indo para o Botafogo na sequência, né? Disputou a Série B lá de 2015. Eu acredito que vai terminar, o Lupe, do jeito que tá aqui, ó. Chapecoense e Sampaio vão fazer companhia a Londrina e ABC. Acho que Ituano escapa, Ponte e Tombense também escapam. Boa. William Cabelo, quais os outros 2 rebaixados? Pra mim, eu tô com o Diego nessa. Chapecoense e Sampaio Correia. Fábio Scheibe, quais serão os 2 times rebaixados, além de Londrina e ABC? Eu tô com o Diego nessa também. Acho que Sampaio Correia e Chapecoense não vão conseguir escapar. O Sampaio tá caindo muito nessas últimas rodadas. Tem um confronto difícil contra o Sport na última. E Chapecoense pega o Ituano amanhã. E aí? E aí amanhã o Ituano 2-1 pra cima da Chapecoense. Júlio Nascimento. O futebol que eu menos gosto é o da Chape. Tá. Atualmente. A tabela mais difícil é do Sampaio. Eu acho que o Sampaio cai e acho que o Tombense cai. Tombense? Tombense no último jogo tem uma Pega partida o CRB, difícil depois contra o quem? Mirassol, né? Mirassol. Lá em Mirassol, né? Lá em Mira. Então, eu acho uma tabelinha chata também. Perdão, o jogo é em Tombos. Mas você também fica espalhando fake news aí, a rodo, hein, velho? Ainda bem que o Diego tá aqui pra me ajudar, né, cara? Seria da minha vida sem o Diego, Alves. Carlão de Freitas. Ai, cara, eu acho que não sai disso, não. O Chapecoense e Sampaio. Londrina e ABC já estão lá. Chape e Sampaio Correia. Você fica elogiando a Chape aqui. Estamos na ponta da linha com o presidente da Chapecoense do Sampaio Correia, nesse momento, para bater um papo com a gente aqui na arena. Um abraço pra ele e boa Série C ano que vem. Ô, louco! Calma. Mas por que você não tá aqui, né, cara? Você tá escondido em Indaiatuba, cheio de escorpião na tua casa. Ô, Diegão, pra fechar, quem vence hoje? Colômbia, Brasil ou empate? Vamos de Brasil, né? Vamos de Brasil. Diniz motivado aí pelo título da Libertadores. Trabalhou bastante nesses últimos dias com a seleção brasileira. Vamos de Brasil, 1-0 sobre a Colômbia. 1-0 magro? 1-0 magro, tá bom, né? Quem vai fazer? Hendrick também? Você acha? Hendrick vai jogar de... Será que... Eu acho que vai jogar, mas... Vai entrar, né? Eu acho que... Segundo tempo, Segundo né? tempo. Mas seria interessante Seria ver legal, Hendrick com 17 anos marcando o primeiro dele pela seleção principal.
Pode ser uma aposta interessante. Gol de Hendrick. Chama um intervalo pra gente aí no jeito mais mineiro. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Uai, vocês não saem daí não, sobre. Daqui a pouquinho a gente volta mas com um dedinho de prosa aí. Arena CBN. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids, criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanetti.campinas. O Gio Kids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora! Giovanetti, historicamente o melhor. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4 horas e 55 minutos, o Arena está de volta. Bolacha, por favor, abra o sarcófago. O sarcófago que tá diferente, tá mudado, tá... Você viu até a forma com que ele abre, ele tá mais moderno. A música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani, certo, Cabelo? Pô. Tá vivo? Tô vivo, correto. Opa, aí sim, hein? Seguinte, o Guarani enfrentou quem, Cabelo? O Santos. Santos? Quem que o Santos tinha? Léo. Léo? Você vem com uma dica também, Cabelo, que é lateral esquerdo. Lateral esquerdo, pô. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Mas ele tinha que dar uma dica, tipo Vamos assim... ver se o Barcelona é tudo isso. O Almeida, tipo... Bom jogador, Almeida. Paulo Santos também, Paulo Almeida. Não foi possível, Lupe. Não, eu entendo, Cabelo. Ô, Fábio Chave, que ano foi esse jogo? Quer que ele fala Robinho? 2001. 2001, e aí, ô, Pô, Júlio? não é década de 90, não? Aí o palpite é seu. Skunkzão. É que eu não roubo, velho, mas eu sou muito novo. Eu sei. Pô, eu acho que... Nossa, eu vou chutar 99, sei lá. Ok. Não, 99 ele era do Guarani, né? 99. Só pra pensar. E aí, Carlão? Então, essa música eu relaciono com a novela Laços de Família, que foi tema de 2000. Edu, que era Reinaldo Gianecchini. 2000. 2000? Isso. Vamos fazer o seguinte, para você que tá sintonizado no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem da época. Para você que está no FM, fique com o áudio da reportagem lá do Acervo EP. Uma partida encarada pelos dois times como uma final de campeonato. O que estava em jogo era a permanência na Copa João Avelange. O Santos precisava mais do que nunca da vitória, mas encontrou um Guarani eficiente no ataque e com uma forte marcação. Edmundo que o diga, a cada passo dentro de campo, um jogador do Guarani para dar combate. A bola também não chegava aos pés de Dodô, e quando chegava, faltava pontaria. No jogo em que se esperava que as estrelas do Santos brilhassem, foi o futebol do baixinho Marcinho que brilhou mais forte. No cruzamento de Jaques, ele se esticou e fez o primeiro do Guarani. O Santos foi valente e não se intimidou. Edmundo preparou a jogada e Léo deu um presente para Dodô. De cabeça, ele empatou a partida. No segundo tempo, Edmundo mostrou mais uma vez que não podia ficar sozinho e foi logo acertando a trave. O torcedor santista não acreditou no que viu. Mas Marcinho sim, acreditou na jogada e de cobertura fez o segundo dele e do Guarani. Um golaço. Depois foi a vez da torcida do Guarani não acreditar. Robert bateu o escanteio com perfeição e acabou fazendo um gol olímpico. 2-2.
Quando parecia que o jogo ia terminar empatado, Renato recebeu a bola na área e acabou de vez com as chances do Santos. 3-2. A gente tem que manter, né? William Cabelo, alguém acertou? Pelo áudio que eu recebi aqui, o Carlão, no ano de 2000. Boa, Carlão de Freitas. Boa. A ficha técnica do jogo, Cabelo. Guarani 3, Santos 2, dia 16 de novembro de 2000, pela Copa João Avelange. O Guarani de Gleger, Edu Dracena, Gilmar Lima e Glauber, Rafael Otacílio, Renato, depois Capitão, Fumagalli, depois André Gomes e Luiz Fernando Martinez, Marcini Jacques, depois Marcos Vinícius, técnico Carlos Alberto Silva. Olha o Santos aí, Lucas. Olha o Santos aí. Vamos ver. Olha o Santos. Pitarelli, Michel, depois Júlio César, André Luiz, Claudiomir e Léo. Anderson Luiz, depois Eduardo Marques, Rincon, Valdo, depois Renatinho e Robert. Na frente, Edmundo e Dodô, técnico Carlos Alberto Parreira. Que jogão, hein, Cabelo? E é o seguinte. Opa! Amanhã tem mais. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Aí sim. Dá tempo de mais áudios, ô Bolacha? Não dá? Acabou. Nossa, manda um abraço pra todo mundo aqui que participou. Hoje tá voando o tempo. Tem jogo agora, hein, Lupi? Tem jogo agora, eliminatórias. Jogo de quem? Bolívia e... Ah, mas aí não. Aí vai ficar só pra registrar, hein? Só pra Ontem terminou Prudentópolis 0, Nacional de Araponga 0, hein? Boa. Ainda bem que terminou, Cabelo. Bem que terminou, né? É o seguinte, hoje tem sorteio do Paulistão, 7 horas da noite. Amanhã a gente repercute aí os grupos do Campeonato Paulista de 2024. Júlio Nascimento, obrigado pela presença, sempre convidado, viu? Até amanhã. Grande, Juliano. Valeu, Chaibe. Grande abraço, Lupi. Valeu, Carlão. Até amanhã. Cabelo, tamo junto. Tamo junto, velho. Até amanhã. Valeu, obrigado pelas participações de todos os ouvintes. Amanhã tem mais e a gente se encontra aqui no Arena CBN. Até! Arena CBN.